Shabbat Shalom, meus amados, que dia maravilhoso. Estamos no primeiro sábado do ano 2024, cujo tema Abram-se os portais do céu. E eu gostaria inicialmente de convidá-lo a entrar no nosso canal do YouTube. E se você não assistiu à nossa ministração na passagem do ano, poderá assistir a primeira parte e amanhã, domingo, às 18 horas, na igreja local, aqui em Brasília, daremos continuação à mensagem profética. E eu quero desejar a você um ano cheio da graça, maravilhoso, de portas abertas. Nós iremos dar início a uma série que já ensinamos no ano 2022, mas que é muito pertinente para este tempo de portas abertas, sobre a mente de Cristo em nós. Existem muitas distrações, há muita guerra espiritual para roubar-nos a porta das promessas, a porta das oportunidades, do avanço, e nada melhor do que começarmos o ano renovando a nossa mente, alinhando a nossa mente à mente de Cristo. Então, antes de entrarmos na palavra, vamos buscar a face do nosso Deus. Pai querido, a ti a honra, glória, louvor e adoração. Como o nosso coração está cheio de gratidão por vivermos este novo ano que tu nos dás. Estamos vivendo os primeiros dias e nós queremos escancarar o nosso coração para receber de ti tudo quanto tu tens para nós. Coloquemos cada ouvinte, cada estudante da tua palavra nas tuas mãos, que o teu doce Espírito nos ministre de uma forma profunda e nós possamos manifestar o pensar de Cristo Jesus, alinhar a nossa mente, a mente de Cristo, renovando-a com a tua palavra. Abre o nosso entendimento, para que nós possamos entrar pela porta de uma mente renovada, pela porta de uma mente semelhante à mente de Jesus, pelas portas das tuas promessas, que este ano possa marcar-nos de uma forma profunda, e assim venhamos a cumprir o teu eterno propósito, alimentando-nos com o mesmo modo de pensar que estava em Cristo Jesus, e daremos a ti toda a glória, e a ti, Yahvé, Deus triuno, o louvor, a honra, as ações de graças e adoração para sempre e sempre. Amém. Colocamos aqui cultivando a mente de Cristo em nós, desenvolvendo, cultivando. Talvez este verbo aqui possa se encaixar no objetivo, porque a mente de Cristo é a mente do Espírito Santo. O Espírito Santo torna-se residente no espírito humano recriado daquele que nasceu de novo. E é nesse sentido que temos a mente de Cristo. Nunca, nunca, por favor, confunda a sua mente com a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. Precisamos definir o que é que queremos dizer com isso. Eu tenho a mente de Cristo. A minha mente, a mente de Valnice, não é a de Cristo. O Espírito que está em mim, sim. A mente do Espírito Santo, Deus, sim, é a mente de Cristo. E no sentido, quando Paulo diz que temos a mente, no sentido de que é residente. Não que o meu modo de pensar já esteja tão restaurado que o que eu penso seja o reflexo do que Cristo pensa. Ok? Então, o nosso estudo tem a ver com um forte trabalho. Na realidade, muito trabalho. Muito trabalho. Porque pensar como Cristo pensa vai envolver um trabalho muito grande
de transformação interior, de conscientização da nossa parte. E mergulhar em todos os textos, como eu estou fazendo, que falam sobre a mente, quer no Antigo, quer no Novo, os termos nas línguas originais, a forma como eles são traduzidos, o conceito que nós temos, que a própria psicologia tem. Mas nós temos que entrar na mente do Espírito. O que é que Ele quer nos trazer? Seja como for, aqui está o versículo que é a base para o nosso curso. Filipenses 2:5. A versão que está aí é da Peshitta. A Peshitta é uma tradução a partir do aramaico. Leia, por favor. Haja em vós este modo de pensar. A palavra grega ali é proneu, porque temos outra palavra para mente. Aqui está uma. Porque outros vai dizer, haja em vós a mente, o modo de pensar. Que houve também em Cristo Jesus. Muito pequeno este versículo, mas profundíssimo. Haja em vós este modo de pensar, que houve também em Cristo Jesus. O modo de pensar. No nosso curso de personalidades restauradas, cura interior, batemos bastante sobre o conceito de como a nossa estrutura humana é composta. Com esta declaração, sou um espírito. Entendendo que o meu verdadeiro ser permanente, que viverá para sempre, é o meu espírito. Eu sou um ser espiritual. E esse elemento que faz de mim uma semelhança do Criador. Mas o espírito invisível, eu possuo uma alma que já vimos que é onde estão os poderes de pensar, de sentir, de querer, de consciência própria e de direção própria. A nossa persona, a nossa personalidade. Quando falamos de pensar, de mente, estamos falando da nossa alma. Mas nós nos apresentamos neste plano físico através de um corpo físico. É o que vemos, é o que tocamos, é o que apalpamos, por isso habito em um corpo. Habito em um corpo. Eu estou aqui em corpo, mas esse corpo não se moveria, não falaria, se o Espírito não estivesse nele. Certo? Quando o Espírito tocou o corpo, o homem foi feito alma vivente. Manifestou-se. Através desse corpo, eu manifesto minha persona, meu modo de pensar, meu modo de sentir, meu modo de querer. Expresso através deste corpo as minhas reações, as minhas manifestações. Mas na realidade tudo que ocorre é expresso por esse corpo que se vê, que se toca, que se apalpa, vem de dentro. Vem de dentro. Ainda hoje cedo eu pensava, como nós somos seres emotivos, né? Somos seres emotivos. Nós somos muito suscetíveis a despertar as emoções. Deus nos fez assim. E a razão que desencadeou na minha mente foi muito simples. Eu entrei onde minha mãe tinha a maquinazinha de costurar e abri e vi as coisinhas dela, né? Aí você vai, aí pensei, uau, né? Como a gente se emociona, né? Com tanta pouca coisa. E lembrei-me então de um momento de grande emoção no dia 7. Muito grande emoção. Quando fizemos o culto do CAB, do Conselho Apostólico, para abrir o ano de arrependimento, lá para o fim, o apóstolo Paulo chamou a filha do apóstolo Arles.
O apóstolo Arles está saindo de um longo período de uma luta contra um câncer, mas chamou a filha, jovem, para orar. Eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu me emocionei tanto, eu chorei tanto, eu fui para o chão, ali no meu escritório, em casa, porque eu venho nessa batalha. Uau, agora eu quero chorar. Não, espera aí, Valnice, calma. Eu venho nessa batalha há tantos anos pela nação e pensando nas próximas gerações, uma tocha acesa. E aquela jovem, foi tão lindinho, né? Ela baixinha, ela disse, vou fazer o que eu gosto de fazer. Tirou os sapatos. Eu disse, e se ajoelhou, só vi a pontinha da cabeça. E eu também, hoje, já fui para o chão com ela. E fez a oração, mas eu ficava, obrigada, Senhor, porque eu tenho a certeza de que quando partir deste mundo, ficará atrás de mim uma geração de brasileiros, cheia de fogo, cheia de fervor. E que emoção forte, porque você vê o mover de Deus. E pensei, Deus nos fez seres emotivos mesmo, né? Nós expressamos amor, nós expressamos saudade, nós expressamos sentimentos nobres. Foi Deus quem colocou dentro de nós. A presença de Deus nos comove. E tudo isso vem de onde? Da nossa alma. Jesus chorou, Jesus moveu-se de íntima compaixão. E nesse corpo a gente manifesta, não é? Manifestamos através, mas a essência vem de dentro. O trabalho é interior. Temos que nos voltar para dentro. E quando falamos de mente, temos que pensar que a mente é a sede da alma. E por que é que nós nos emocionamos? Porque a mente entra em operação, vem as memórias, vem as lembranças. E que gratificante ouvir cada pastor, cada apóstolo e mesmo a jovem usando a nossa linguagem, a linguagem que colocamos na boca dos guerreiros de oração há tantos anos. Ouvir o eco da mesma voz, o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação, por direito de redenção. Ai Deus, eu só não vou dizer despede em paz a tua serva, que os meus olhos já viram a tua salvação. Não, ainda não vou dizer não, porque ainda tem muita coisa para fazer. E mesmo quando chegar a 6ª geração, não, ainda tenho muito trabalho. Ainda tenho muito trabalho, mas eu me regozijo em ver esta nova geração se levantando, em ver tanta gente que foi tocada. Sim, queridos, porque quando começamos essa grande luta espiritual, éramos tão poucos, não tínhamos políticos crentes, não víamos uma linguagem, mas glória a Deus por tudo isso. Então, é importante para nós nos posicionarmos neste ano com a mente de Cristo, pensar como Cristo pensa, captar os pensamentos de Jesus, captar a tônica da sua oração diante do trono, para entrar em linha, em harmonia e proclamar o que está no seu coração. Por isso esse estudo é de extrema importância. Orem por mim, que Deus me dê a graça, porque francamente eu poderia vir por vários ângulos, e não é tão simples você decidir por que ângulo, porque realmente é um assunto bastante abrangente. Mas hoje introduziremos o assunto, definindo o que é a mente, e vamos trazer um pensamento aqui, que eu não encontrei o autor, que traduzi, mas como veio num PDF, não tinha autor, mas achei interessante, não que vamos ficar com essa definição, mas você tem que imaginar
quais os conceitos que se tem? Porque nós vamos aqui para dentro da Bíblia, para o termo no original, fazer um pouco de exegese. Leia. A mente é o conjunto das faculdades, incluindo aspectos cognitivos como consciência, imaginação, percepção, pensamento, inteligência, julgamento, linguagem e memória, bem como aspectos não cognitivos como emoção e instinto. Sob a interpretação fisicalista científico, a mente é produzida, pelo menos em parte, pelo cérebro. Agora, no Novo Testamento, temos várias palavras. A palavra cardia, por exemplo, de onde vem cardiologia, grega para coração, também pode se referir ao órgão físico, coração. E dentro da Bíblia, às vezes é traduzida com frequência por mente. Temos proneu, que é o de Filipenses 2:5, como vimos, que é frequentemente traduzida como mente. E naquela versão, usando o verbo pensar. Na maioria das vezes se refere a quê? Ao entendimento, pontos de vista ou opiniões de uma pessoa. No conceito bíblico, de uma forma geral, a mente é simplesmente o ser interior. O ser interior. Ou, leia, a soma total de todas as nossas faculdades mentais, emocionais e espirituais, sem estabelecer distinções sutis entre elas. Mas, diante do exposto, temos que fazer a pergunta: o que exatamente Deus nos diz que são as nossas mentes? A gente pensa logo em quê? No intelecto, né? Pensa no cérebro. Mas é isso? Vamos ver. Strong, para quem não está habituada, ele é o mais famoso, né? A mais famosa concordância, mais completa que existe, é de Strong. E nela, ele tem todas as palavras em hebraico para o Antigo Testamento e no grego, todas as palavras que aparecem na Bíblia, e dá uma definição. Ele define, né? Strong define nous, que é onde está o versículo, temos a mente de Cristo, como o intelecto, a mente no pensamento, sentimento ou vontade, o entendimento. Mas honestamente é uma definição um pouco confusa. Um médico estudioso grego muito proeminente, ele escreveu nous, esta palavra para mente, a mente de Cristo, é a área onde ocorre a contemplação e a iluminação espiritual do alto. Isto é alguém que é grego. Ok, melhorou um pouco, mas ainda nos deixa com um pouquinho de dúvida, de confusão. Isso é útil, mas ainda precisamos de avançar e descobrir o conceito. Então, vamos olhar para a palavra nous, que é a palavra 3563 na concordância de Strong, como mente. Então, essa é a palavra que Paulo vai usar em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, nous. E esta é a mesma palavra que vamos encontrar em 1 Coríntios 2:16. A mente de Cristo. Podemos olhar para as diversas palavras, mas não vamos fazê-lo. Vamos nos concentrar hoje no Antigo Testamento. Porque a palavra mente foi traduzida de 3 palavras hebraicas. E você vai achar interessante, mas não vamos olhar para elas porque temos que ter um conceito.
eu preciso cultivar a mente de Cristo. Mas o que é a mente? Falei aqui de emoções. Em personalidade a gente falou muito de pensar o que eu penso, os pensamentos, como você pensa, assim você é. Falamos muito de emoções, de sentimentos, traumas. Falamos muito de vontade, como conquistar a vontade. Mas agora, ao abordarmos essa questão, transformai-vos pela renovação da vossa mente, e nós temos a mente de Cristo, haja em vós o modo de pensar, ou haja em vós a mente de Cristo. Precisamos entender. Então vamos olhar para essas 3 palavras no hebraico. A primeira é rédeas, ou cabresto, né? Rédeas. A segunda é rins. Rins. E a terceira é espírito. No Antigo Testamento, então, vamos encontrar a tradução dessas 3 palavras por mente. As 2 primeiras, rédeas e rins, elas evocam imagens gráficas e que vão nos dar um entendimento. Vamos olhar para a primeira, rédeas. Pensa aí no cavalo, pensa nas rédeas, no cabresto. O que as rédeas fazem? Primeiro, controle. As rédeas estão ali para controlar o cavalo. Liderança, ação direta. Leia. As rédeas guiam e levam o cavalo a fazer o que o cavaleiro quer. É pelas rédeas que o cavaleiro vai levar o cavalo, porque sem rédeas, sem rédeas não há direção. O cavalo não sabe o que vai fazer. Se você montar num cavalo sem as rédeas, ele vai ficar circulando no mesmo lugar. Ele não tem direção. Então as rédeas, mente, hein? Então pense aqui nessa figura. Nossas mentes são como rédeas. E assim, sem rédeas, o cavalo irá para onde quiser. Então, precisamos renovar as nossas mentes, as nossas rédeas. Nossas mentes são como rédeas. Elas podem guiar e dirigir nossas vidas de uma maneira reta e piedosa. Ou, inversamente, se apagamos o Espírito de Deus, então nossas mentes guiarão nossas vidas de maneira tortuosa e ímpia. Então este é o primeiro conceito que queremos assimilar para entender a nossa matéria. Minha mente é como uma rédea. Pode ser positivo ou negativo. Ela pode me dirigir, me guiar de uma maneira correta. Minha mente é como uma rédea que pode se harmonizar com Cristo, que pode seguir a liderança do Espírito, ou ela pode ficar desgovernada e levar-me por caminhos tortuosos. Portanto, leia, nossas mentes são como rédeas entre homem interior, ou seja, nosso espírito, e o que se manifesta em nosso homem exterior, ou seja, nossas almas. E é por isso que é tão importante permitir que o Espírito Santo dentro de nós seja as rédeas pelas quais Deus continuamente nos restringe, nos guia e nos controla. Aí a necessidade de ter a mente do Espírito, para que as nossas rédeas não sejam uma mente influenciada, porque existe a mente carnal, que Paulo diz, produz morte, mas aquela mente controlada pelo Espírito. Então o Espírito põe rédeas na nossa mente, para nos dirigir, para nos controlar, para
possamos ir no caminho certo. Curiosamente, existem 2 tipos de cavalo. A Escritura fala até de cordas, né? Rédeas, faixas de amor, e também cordas, rédeas, faixas do pecado. Então temos rédeas de amor e rédeas do pecado. Atraí-os com rédeas de amor, com cordas de amor. É o que diz Oséias 11:4. Deus tenta continuamente liderar e guiar nossas vidas por meio de suas rédeas de amor. Ou seja, a mente de Cristo. Por outro lado, Satanás tenta direcionar nossas vidas por meio de suas rédeas de pecado. Ou seja, a carne. Quais são os 2 tipos de cavalo que podem bem ilustrar esses 2 tipos de rédeas? O cavalo de boca dura, difícil de ser controlado. O cavalo de boca dura é teimoso, obstinado, sempre puxando as rédeas e querendo seguir seu próprio caminho. Assim são as rédeas do pecado em nós. Uma mente teimosa, obstinada, querendo sempre seguir seu próprio caminho, sem submeter ao Espírito Santo. As rédeas da carne. E temos o cavalo de boca macia, maravilha, hein? Que é um cavalo de boca macia? É aquele que responde fácil e rapidamente a qualquer cutucada do seu cavaleiro. Esses são aqueles que submetem as rédeas de amor de Deus, com cordas de amor te atrair. Que realmente se inclinam para qualquer toque, qualquer cutucadazinha do Espírito, você já está ali, seguindo. E é interessante olhar para o Salmo 32, verso 9, que nos diz, leiamos, não sejais como o cavalo ou a mula, que não possuem compreensão, mas precisam ser controlados com o uso de freios e rédeas. Caso contrário, não poderiam obedecer. Então esse é um pedido do salmista. Pedido do Senhor para nós. Não sejam como o cavalo de boca dura. Que coisa mais difícil. É preciso puxar forte o freio e tentar para que você possa seguir o toque do Espírito. Então, queridos, sejamos tão submissos, tão abertos e flexíveis, como diz o Salmo 32:8, que acabamos de ver. Deus seja capaz de nos guiar facilmente. Nesse Salmo 32, depois dele falar que nós não devemos ser como a mula, ele vai falar do olho. E geralmente o olho nas Escrituras se refere a uma visão espiritual. O versículo fala explicitamente, leia. Diz Yahvé, instruir-te-ei e te ensinarei no caminho a seguir. Os meus olhos estarão sobre ti para aconselhar-te, para mostrar a direção, para direcionar a tua mente. Leia o comentário, por favor, e guarde no seu coração este princípio. Nossas mentes não são apenas nosso cérebro, nossos pensamentos conscientes ou nosso intelecto, mas todo um processo conceitual que começa com o espírito e termina em nossas ações vitais. Então estamos caminhando aqui para entender melhor o que é a mente. Não é apenas um pensamento, não é apenas o meu intelecto, mas é um processo conceitual que começa no meu espírito, onde reside a mente de Cristo, que é a mente do Espírito, e que vai terminar ou manifestar-se através das minhas ações, através desse corpo. Muito bem.
vamos olhar para outra figura, para outra que o Antigo Testamento traduz por mente, que são rins. Que conceito podemos apreender dessa imagem? Segunda palavra do Antigo Testamento que nos ajuda a entender mais claramente o que nossas mentes realmente são, é a palavra rins. Rins. Olhemos o que os rins fazem. Sobretudo, duas funções críticas. Qual é a primeira? Leia. Eles filtram e eliminam todos os detritos, resíduos e sujeira do nosso sangue. Olha lá. Então, quando se fala de mente, você pensa logo o quê? Se você olha para a figura dos rins, a minha mente precisa filtrar e eliminar todos os detritos, todos os resíduos, toda a sujeira. A minha mente precisa ser usada para tirar todo o lixo que vem do mundo, que vem da área externa, de pensamentos outros, de ideologias, de filosofias, etc, etc. Segundo, eles controlam e regulam a quantidade de fluxo sanguíneo em nosso corpo. Aleluia, vida, o sangue é vida. Então, Deus quer que as nossas mentes estejam aí regulando o fluir da vida de Cristo dentro de nós. Bem, é a mesma analogia com as nossas mentes. Leia, por favor, o comentário e guarde o princípio. Se formos crentes, então nossas mentes são o que filtram os detritos e a sujeira em nossas vidas. Que sujeiras? Mágoas, ressentimentos, falta de perdão, nomeie-se. E nossas mentes são o que regulam e controlam que vida, que sangue será vivido em nossas almas, de Deus ou nós? Qual a vida que vai imperar em minha alma? E o terceiro, mais simples ou mais comum, que é o espírito. Esta terceira palavra para descrever a mente é a mais significativa, evidentemente. E a mais descritiva dos três. Por quê? Leia. Nosso espírito é a fonte de vida, a fonte de energia ou a fonte de força de nossas vidas. Então, se espírito também é traduzido por mente, eu tenho que pensar que na minha mente também está a fonte de vida, fonte de energia, fonte de força. Então, vamos fazer duas declarações respaldadas por 2 versículos. Primeiro, em um incrédulo, essa fonte de poder será o quê? O espírito humano. O espírito humano. O texto de Jó diz, contudo o homem tem um espírito. Sim, todo homem tem espírito, seja crente ou não. O Todo-Poderoso que lhe proporciona entendimento. Só que o espírito do homem não recriado, ele é controlado pela carne, ele não nasceu de novo, ele não conhece as coisas de Deus. E temos um crente, em um crente nascido de novo, seu espírito está unido ao Espírito de Deus. Queridos, essa verdade profundíssima é a base do nosso entendimento de onde temos que chegar. Porque veja, leia, entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, se a minha mente expressa o Espírito de Deus, o pensar do Espírito em mim, aquele que se une ao Senhor, é um Espírito. É interessante olhar para o contexto no qual Paulo faz esta declaração. Ele está falando de pureza. Está falando do nosso corpo, que não pode ser entregue à meretriz. Se o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo, como fazer uni-lo à meretriz, à prostituição? Porque aquele que se une à prostituta é uma só carne. Então, ele faz uma comparação. Então, pelo ato sexual, há uma só carne. Pecaminosa nesse caso. Mas aquele que se une ao Senhor. Então ele mostra que a fusão, vamos dizer, numa relação sexual, 2 corpos se fundem.
Agora, aqui ele diz: quem se une ao Senhor, seu espírito se funde com o espírito dele. O Senhor, quem se une ao Senhor, a Jesus, é um só espírito com ele. Que coisa tão profunda. Se o propósito de Deus da minha conversão é que eu me torne um só espírito com Cristo, e o espírito que é expressão da minha própria mente, cultivar a mente de Cristo é buscar que ela se alinhe perfeitamente com seu modo de pensar. Isso é exatamente o que significa nascer de novo. Leia. Significa que nosso espírito humano foi unido ao Espírito de Deus. Então agora temos uma nova fonte de poder ou fonte de vida. De onde brota o poder da minha vida? Qual é a fonte da minha própria vida? Se eu estou unido a Cristo, brota dele. É interessante quando nós pensamos aqui na mente. Há um cientista, aliás, eu gostaria de citar 2 cientistas. Um, Dr. Hugh Ross, um cientista da Califórnia renomado. Ele observou em suas palestras que nossas mentes são muito mais do que nosso intelecto ou nossos pensamentos. Ele citou que pessoas em coma parecem saber exatamente o que está acontecendo ao seu redor. Ele diz que está provado que essas pessoas inconscientes, mesmo sendo fisicamente incapazes de funcionar, entendem e ouvem. Então a mente é muito mais do que aquilo que imaginamos. O outro cientista, Dr. Wilder Penfield, disse: é possível estar inconsciente e incapaz de pensar e ainda realizar tarefas complexas. E ele, para validar aí a sua declaração, ele conta uma história de um motorista de trem. Vejam só. Epiléptico. Ele desmaiou enquanto dirigia o trem, quando estava ali no volante. Ele estava inconsciente. Mas ele pegou o seu trem, cita aqui, não é a rua 125 da estação, direto para a grande central, a estação central na cidade de Nova York. Inconsciente. Ao longo do caminho, ele seguiu todas as luzes vermelhas e verdes corretas. Esse cientista comenta: pensar, mente, teria então que ser algo bem diferente do que simplesmente uma atividade cerebral. Como entender? E é ele que faz a declaração que vamos ler. Se acreditamos que nossa mente existe independentemente do cérebro, leia, então essa mente deve ser vista como um elemento básico em si mesma. Isto é, ela tem existência contínua. Em outras palavras, se a mente deve sobreviver à morte, então ela deve estabelecer uma conexão com uma fonte de energia diferente daquela do cérebro. É onde ele pegou a ilustração. Quer dizer, o cérebro daquele homem não estava funcionando. Então, pensar na mente, existe algo que busca a sua energia, a sua fonte de vida fora do cérebro. Sim, queridos, Deus nos deu a capacidade, Deus nos deu essa mente. Então, pensar a mente é pensar em algo muito mais profundo do que o mero intelecto. Em um incrédulo, o espírito humano não tem nenhuma outra fonte de energia com a qual estabelecer uma conexão. Leia.
nosso espírito regenerado já, diga já, estabeleceu uma conexão com outra fonte de energia. Se você nasceu de novo, já existe uma ponte de ligação com a fonte de energia chamada Espírito Santo de Deus, que dentro de você habita. O que precisamos fazer é o que? Cultivar esta mente, alinhar-nos, e começa com o nosso entendimento, com a nossa compreensão do assunto, do que é que estamos tratando. Nossas mentes, rédeas, rins ou espírito, então, sobreviverá à morte, exatamente como a Bíblia diz. Mas vamos olhar para um processo conceitual, conceituar a palavra, completo. E em primeiro lugar, assim nossas mentes não são apenas nosso cérebro, nossos pensamentos conscientes, nosso intelecto, nossa razão. Leia a partir daí, mas todo um processo conceitual, que começa com o espírito que reside no âmago do nosso ser e termina com as ações vitais que são produzidas em nossas almas. Então, um processo conceitual dentro do nosso espírito. Por favor, leia. Nossas mentes não apenas incluem concepção ou a criação de uma ideia em nossos corações, mas também sua realização em ação em nossas vidas. Começa no espírito e se manifesta através do nosso corpo. Isso é o que torna 1 Coríntios 2,16 uma escritura fantástica. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. É residente no Espírito Santo. Espírito Santo residente em nosso espírito recriado. Aleluia. Portanto, leia, de agora em diante, quando você pensar em mente, não se limite apenas aos seus pensamentos, intelecto ou razão. Nossas mentes são muito mais do que essas coisas individuais. Nossas mentes não apenas iniciam uma ideia em nossos corações, mas também executam essa ideia em nossas almas. Isto é, no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso querer. Então temos que pensar na mente lá dentro, no espírito. Aleluia. Por isso o trabalho é bem mais profundo. Assim você pode ver a importância crítica de constantemente renovar nossas mentes, para que a vida de Deus seja mostrada e não a nossa. De onde estou me alimentando? Onde meu pensar, meu sentir, meu querer encontrar o seu alimento? Porque mente não é só o que eu penso, é esse pensa aqui do meu intelecto. Realmente é todo esse processo que tem início no meu espírito. Aleluia, habitado pelo Espírito Santo. Leiamos o texto de Paulo. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. Aí colocamos, não está no texto, mas levantamos a pergunta: como somos transformados? Pela renovação da vossa mente. Só assim experimentaremos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O mesmo versículo na tradução A Paixão. Não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados. Como? Pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Muito bem. Agora, queridos, pensar na mente de Cristo em nós. O que significa? O que significa ter a mente de Cristo? O texto
no qual encontramos esta expressão, 1 Coríntios 2,16, leia, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Já sabemos que é a mente do Espírito que em nós reside. Um versículo semelhante, Isaías 40, verso 13. Quem teve acesso à mente do Espírito do Eterno? Instruiu-lhe com seus conselhos. Aí alguém dirá, ninguém. Jesus, né? Jesus. E voltamos ao versículo com o qual começamos. Haja em vós este modo de pensar. Haja em vós este modo de pensar que houve também Cristo Jesus. Haja em vós este modo de pensar que houve também em Cristo Jesus. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz o mesmo modo de pensar, igual ao Peshitta. Na Almeida, tende em vós esta mente. Tende em vós esta mente, que também estava em Jesus Cristo. A Paixão diz, deixe sua mentalidade se tornar sua motivação. Então, alguns vão traduzir por mentalidade, por mente, por pensar. E tem muitas que traduzem por sentimento. Haja em vós o mesmo sentimento, né? Por isso é que fica uma confusão doida, né? A maneira de traduzir as palavras. Eu confesso que, muitas vezes, os tradutores, eu espalhei na minha escrivaninha, um mundo de Bíblia. Tchan, 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 tchan. Abri a Bíblia lá. Aí vou, francamente, tem tradução que parece que é outro versículo, não tem nada a ver com esse, né? Você vai. Daí a importância que temos, às vezes, de ir para onde? Para o original. E fazer um estudo da palavra, para entender o conceito. Por isso que estudar a Bíblia demanda um trabalho árduo, como eu digo aos meus alunos do IBP-Fé. Não devemos apenas nos assemelhar a Jesus. Segundo o texto, devemos o quê? Pensar os seus próprios pensamentos. Então aqui está o coração do texto. Não apenas, vamos parecer com Jesus, meu filho, como? Pensar o que Cristo pensa. Pensar os seus pensamentos. Linha de raciocínio como a de Jesus. Aí você já está dizendo, misericórdia, vou ter que trabalhar muito, né? Porque eu estou tão influenciado na minha estrutura de raciocínio por tanta coisa. Esses dias falavam bastante aqui nas aulas, né? Porque estamos estudando teologia pastoral e ministério pastoral, como muita gente pega a Bíblia para defender posturas, e então nessas manifestações, quanta bobagem se escreve como se fosse Bíblia, e não passa do conceito e da linha de raciocínio daquela pessoa. Parece que esquece tudo que a Bíblia ensina. A nossa luta não é contra carne e sangue. As nossas armas não são carnais. Não. Aí tudo defende a Bíblia. Mas não é possível. Porque eu sou cidadão. Porque... Vem cá. Você deve ser diferente, meu filho. Se você é cidadão do reino de Deus, sua forma de ser cidadão aqui, como é que Jesus agiu? Como é que Jesus agiu? Como é que Jesus pensa? Quais as armas que ele usou? Então, verdadeiramente, queridos, o texto vai nos levar para esse ponto. Pensar como Jesus. Devemos ter a mente do único ser humano perfeito que já andou na terra, a mente do Filho de Deus, a mente de Jesus Cristo. E você pode ver isso como um processo em toda a sua vida. Você pode entrar num processo e dizer, eu quero pensar como Jesus pensa. Este não é um desejo, queridos, é um comando. Haja em vós o modo de pensar. Haja em vós a mente de Cristo.
Então, a mente de Cristo em nós, aí na carta aos Filipenses, que é a partir de onde vamos trabalhar. Vamos olhar, fazer uma introduçãozinha sobre esta carta, rápida. A carta aos Filipenses. Algumas informações de fundo sobre esta carta, na qual Paulo nos dá essa ordem. Esta carta foi escrita para a igreja em Filipos, por isso Filipenses, que tinha cerca de 10 anos. Paulo já era velho na época em que escreveu esta carta. Na realidade, é a última das 4 epístolas da prisão, escritas entre 61 e 62, na nossa era. Paulo está preso. E olhar para os filipenses é muito importante, porque Filipos foi a primeira igreja da Europa. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Foi Filipos. Comumente referida como o berço do cristianismo europeu. A carta aos Filipenses foi chamada de carta de amor de Paulo. Por que carta de amor aos santos? Porque o seu estilo é muito pessoal, é muito informal. Mas, curiosamente, Paulo, preso, prestes a morrer, esta é uma carta de alegria, de gratidão, de serviço, é uma carta feliz, que chama a atenção para a alegria, para o gozo em Cristo. E ele escreveu esta carta, em primeiro lugar, como um incentivo para colocar Cristo em primeiro lugar na vida cotidiana. Segundo, um apelo para tomar cuidado e corrigir os problemas espirituais. E em terceiro lugar, era uma instrução dentro da doutrina cristã. A passagem da Escritura, na qual se encontra o versículo 5, ensina a verdade sobre a pessoa e a obra de Cristo. Então é uma cristologia. Nessa cristologia paulina, encontramos coisas muito preciosas. E Paulo chama logo a atenção, depois de toda a introdução da carta, a olhar para Jesus e cultivar seu modo de pensar. E claro, ele vai destrinchar manifestações externas dessa forma interior de pensar. Este é considerado um manual de vida cristã, resumindo o comportamento cristão em um apelo inicial. A carta aos Filipenses é conhecida como a passagem do kenosis, em homenagem à palavra grega ekenosen, esvaziado. Porque aí no capítulo 2, Paulo vai mostrar uma escala descendente, de quando Jesus, sendo Deus, ele vai abdicando de tantas coisas, para vir a nós, vai se esvaziando, esvaziar, kenosis. O texto da kenosis. Todos gostam de proclamar este versículo. Nós vamos tocar em alguma coisa aqui já. E a questão não declarada do texto é de que Cristo se esvaziou. Quando veio à terra, esvaziou-se de quê? De que Jesus se esvaziou. Primeiro, da divindade. Não é que ele deixasse de ser Deus. Ele continuava a ser Deus. Mas esvaziou-se dos atributos, da posição. Esvaziou-se dos privilégios. Ao descer, ao encarnar, ao tornar-se homem, ele sai daquela atmosfera de glória onde é adorado, para vir habitar entre os homens como servo. E esvaziou-se do exercício independente de alguns dos seus atributos,
relativos, um dos atributos relativos tem a ver com a vontade. Ele diz, não a minha vontade, mas a tua. Olhemos então para o versículo 5. Tende em vós esta mente que também estava em Cristo Jesus. E eu estarei usando esta de Almeida Ar, por causa da palavra mente, a tradução da palavra nous, para mente. Haja em vós a mente. Transmite a ideia de um estado de espírito, uma atitude fixa em relação a algo, uma disposição. Paulo está chamando os filipenses a seguirem, leia o que está em amarelo, o caminho que o Senhor percorreu durante sua vida, compartilhando continuamente a atitude de Cristo. Haja em vós a mente. Siga o caminho de Jesus. Percorra o seu caminho. Durante toda a sua existência, percorra o caminho que ele percorreu. Compartilhar essa atitude significa fazer algo ativamente. Não é uma ideia. É uma manifestação. Vou bater muito nessa palavra, né? Manifestar. Manifestar em ações, em atitudes. Os filipenses devem ter a mente de Cristo. Tende constantemente entre vós esta mente que estava em Cristo. Essa seria uma tradução mais exata do texto. Tende constantemente entre vós esta mente que estava em Cristo Jesus. Transmite o quê? A ideia de um estado de espírito, uma atitude fixa em relação a algo, uma disposição. Leia, por favor. Repetindo os conceitos para gravar. Paulo está chamando os filipenses a seguirem o caminho que o Senhor percorreu durante sua vida, compartilhando continuamente a atitude de Cristo. Compartilhar essa atitude significa fazer algo ativamente. Os filipenses devem ter a mente de Cristo, tende constantemente entre vós esta mente que estava em Cristo Jesus. Esse é o primeiro elemento que precisamos gravar. Mas, qual é a mente de Cristo? Leia, por favor. E você vai ver 3 coisas aqui. É uma mente altruísta, centrada no servo, humilde e obediente. Vamos olhar para cada uma delas. Uma mente altruísta. É o versículo 6. O quem, no versículo 6, se refere a Cristo como sujeito. Na versão fiel, leia. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Na versão BKJ, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus. Então, o que é que vemos na mente de Cristo, segundo o que Paulo vai descrever aqui? Uma mente altruísta. E este é o primeiro elemento que precisamos entender por trás deste versículo, tendo a forma de pensar, uma mente altruísta. Que altruísmo? Ele é Deus. Ele é Deus. Mas como ele se manifesta a nós? Como homem. Como servo. O altruísmo. E ele está aqui por quê? Por sua causa. Por minha causa. Toda a sua renúncia é a favor de quem? De você. De mim. Isso é o oposto do egoísmo. Queridos, nós já nascemos com orgulho. Estudamos aqui as raízes de orgulho e de rebelião.
Então nós já nascemos com essa natureza orgulhosa. Tudo é centrado no eu. Estamos sempre chamando a atenção para nós. Olha o que eu sou, olha o que eu faço, olha o que eu tenho. Eu quero sempre me mostrar, eu quero sempre me exaltar. Eu sou o centro do universo. Mas Jesus aqui, vemos a atitude de altruísmo. Nada faço sem que veja o Pai fazendo. Ele não chega aqui se exibindo. Ele chega aqui com uma atitude de doação. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida. Então esse é o primeiro elemento, o altruísmo. Paulo simplesmente quer dizer que Cristo manifestou em sua vida o caráter de Deus. O particípio, o parco, traduzido como sendo em forma de, conota a natureza essencial da pessoa e enfatiza um estado contínuo. Então esse particípio aqui quer dizer o quê? Jesus é Deus. Ele é Deus de Deus, ele não deixou de ser Deus. Não. Cristo tinha a natureza, a semelhança de Deus. Ele mesmo declarou: eu e o Pai somos um, sendo em forma de Deus, existindo na forma de Deus. Segundo, uma mente servidora. Olha outra atitude aqui, tão distante de nós, tão distante da cultura grega, que desprezava o servo. Mas, aí é o versículo 7, sugerindo um forte contraste. É Deus supremo, Criador. João vai dizer que Ele era o Criador. No princípio era Ele, o Verbo que estava com Deus, que era Deus. Que todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada do que feito se fez. Mas apesar de toda essa grandeza, majestade, Deus, Criador Supremo, todavia, então ele vai fazer um contraste. Poderia ser traduzido em vez disso: ele se esvaziou e assumiu a natureza de um ser humano. Que é isso? O Senhor se torna servo. O Criador se torna criatura. Soberano do universo inteiro, vem a você e a mim como nosso irmão. Leiamos o versículo conforme está. Mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. A imagem aqui transmite a ideia de que Cristo se tornou humano voluntariamente e experimentou a situação humana total, 100% homem. Ele se tornou filho do homem para nos tornarmos filhos de Deus. Ele tomou a nossa natureza humana para sermos participantes da natureza divina. Jesus, igual a Deus, se esvaziou de bom grado e se fez homem. Leia, por favor. É a mente servidora de Cristo que Paulo exorta os filipenses a praticarem. Seja servo. Primeiramente altruísta, agora uma mente servidora. Estou pronto a servir, eu vivo para servir. Qual é o pensamento? Quem não vive para servir, não serve para viver. Conhecem? Quem não vive para servir, não serve para viver. Esse é o Espírito de Cristo, o Espírito servidor.
E quando Paulo diz que haja em vós o mesmo pensar, ou a mesma mente de Cristo, ele está falando de uma mente servidora. Claro que toda mente altruísta vai colocar o outro em primeiro lugar. Mas em terceiro lugar, uma mente humilde e obediente, que é o versículo 8. A mente de Cristo é humilde. Por que é humilde? Porque é obediente. Ele vai ao nível de obediência extrema. A humildade é um valor exclusivamente cristão. Exclusivamente cristão. Não fazia parte também da cultura romana. Alguém ser humilde. E queridos, a humildade é o oposto do orgulho. Não há um altruísta que não seja humilde, e não há humilde que não seja altruísta. Adiante da humildade vai a honra. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Essa é a marca registrada de Jesus. Leiamos o versículo. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz, a pior de todas as mortes. Ele orou no Getsêmani: Pai, se é possível, passa de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, mas a tua vontade. Ele se rende humildemente e abraça a morte. Leia, por favor. Quando um crente reconhece sua total dependência de Deus para tudo, verdadeira humildade, ele agirá de maneira humilde para com as outras pessoas. Amém? Então, queridos, isso é o que Jesus quis dizer com pobre de espírito, lá no Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças. Pedro diz, leiamos: e cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que, a seu tempo, Ele vos exalte. O que concluímos? Concluímos com uma declaração que fizemos no primeiro dia, que simplesmente abrimos o assunto, mas tínhamos que falar dos eventos relacionados ao 7 de setembro. Leia. Para ter a mente de Cristo, devemos exibir as mesmas características que Cristo exibiu. E aqui nós ficamos com estas 3 características que Jesus exibiu. Leia de novo: uma mente altruísta, centrada no servo, humilde e obediente. Vamos orar. Senhor Jesus, tornamo-nos sóbrios, reflexivos, uma seriedade nos domina e um certo temor diante da grandeza, da profundidade, da extensão de um comando tão abrangente. Haja em vós a mente que houve em Cristo Jesus. Queremos agradecer-te a presença do teu Espírito em nós. Teu presente sublime. Esse Paracleto, Consolador, Conselheiro, Mestre, Guia. Sem Ele não há como seguir a proposta
de expressar em nossas ações tua mente. Espírito Santo, buscamos a tua face nesta hora. Tu és Deus de Deus. Tu és a expressão absoluta da mente de Cristo. Mas há tanta coisa na nossa mente, longe do teu pensar. Há tantas camadas de conhecimento, de informações, de estrutura de raciocínio, que não passa no teste da forma de pensar de Cristo, que só podemos clamar a Ti nesta hora. Instrui-nos, revela-nos, ilumina-nos, sonda o nosso coração. Pai, chegamos na Tua presença para clamar a favor destas 3 virtudes que Paulo salienta em Filipenses 2, que expressam a forma de pensar de Jesus, seu altruísmo, seu espírito servidor e a sua humildade. Oh Pai, trabalha em nós, desperta-nos pela obra do Teu Espírito. Triunidade Santa, precisamos da Tua intervenção em nossas vidas. No fundo do nosso coração queremos abraçar o desafio que este assunto nos propõe, de deixar-nos influenciar em nosso espírito humano recriado pela obra do Espírito Santo, para que trabalhe em nós, nos revele, nos ajude a renovar as nossas mentes, de tal maneira que nossa forma de pensar seja a forma de Jesus, que os nossos pensamentos expressos no pensar, no sentir e querer, seja a mente de Jesus sobre tudo e sobre todos, e assim possamos ler as circunstâncias, as situações, as ocorrências em nossa vida e acerca das pessoas, no modo como Jesus pensa, no modo como a mente de Jesus instrui. Que Tu operes em nós e traga-nos o espírito de revelação que precisamos para entender este assunto e alinhar a nossa vida, de tal maneira que a cada dia estejamos pensando de uma forma mais próxima de Jesus do que no passado, e expressando com as nossas atitudes sua mente revelada pelo Espírito Santo em nosso espírito humano recriado. E seremos cuidadosos em tributar somente a Ti honra, glória, louvor e adoração. Amém? Amém, querido? Haja em você, haja em mim a mesma forma de pensar que houve em Cristo Jesus.